Falar agora da agenda do candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro. Ele se reuniu hoje com prefeitos que o apoiam em segundo turno e ainda gravou programas para o horário eleitoral gratuito em Brasília. Depois, o presidente se encontrou com pastores no Palácio do Alvorada. O repórter Nola Roberto acompanhou essa agenda de Jair Bolsonaro e tem as informações lá de Brasília para a gente ao vivo. Oi, Nolan, boa noite. Boa noite, Márcio. Um prazer falar com você. Boa noite a todos que acompanham a Arena. Márcio, começando por essa reunião com pastores evangélicos, ela é liderada, além do presidente Jair Bolsonaro, também pelo bispo J.B. Carvalho, reunião que ainda está acontecendo. Já faz quase 2 horas que os pastores, o bispo e o presidente da República, Jair Bolsonaro, estão aqui no Palácio da Alvorada. Márcio, mais cedo, como você disse, 2 prefeitos também vieram aqui prestar apoio ao presidente. Um deles, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, da capital do Amazonas, e ele que é do Avante. Apesar do partido em âmbito nacional já ter declarado apoio ao ex-presidente Lula, Davi Almeida disse que tem toda a liberdade para apoiar quem ele bem entender, principalmente dentro do partido também, e ele veio dizer que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro. Além dele, veio também até aqui, o Palácio da Alvorada, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que é do Republicanos. Sorocaba, uma das mais importantes cidades do interior de São Paulo, também veio apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, Márcio, como você disse, ele fez a agenda de campanha para gravar a propaganda eleitoral. Ele foi até Ceilândia, que fica a cerca de 40 minutos aqui do Palácio da Alvorada, e depois retornou até aqui. Hoje ainda, Márcio, tinha sido previsto um encontro do presidente com youtubers e sertanejos, mas esse encontro foi adiado. Amanhã, o presidente Bolsonaro deve ir cedo para o estado de Santa Catarina, para a cidade de Balneário Camboriú. Lá ele deve encontrar o candidato ao governo do estado de Santa Catarina, o senador Jorginho Melo, e também prefeitos de vários municípios de Santa Catarina. A ideia desse encontro é tratar estratégias de campanha para o estado. No período da tarde, também no sul do país, na região sul do país, ele deve ir até a cidade de Pelotas também para fazer campanha. Na quarta-feira, Márcio, o presidente deve ir a Belo Horizonte, Minas Gerais, e também no período da tarde, quarta-feira, dia 12, dia de Nossa Senhora, ele deve ir a Aparecida, no interior de São Paulo também, viu, Márcio? Eu volto ao estúdio com você. Muito obrigado, Nolan Roberto, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. O presidente Bolsonaro tem buscado apoio dos padres conservadores da Igreja Católica. Segundo a âncora do 360, Daniela Lima, existe até um abaixo-assinado de mais de 100 padres para que uma carta seja divulgada, se comprometendo com temas importantes a Bolsonaro, como drogas e doutrina de gênero. Essa coleta de assinaturas vem como uma forma de apoio de padres conservadores ao presidente, que inclusive, como o Nolan nos falou, o Caio já tinha trazido também essa informação, ele vai até Aparecida, no interior de São Paulo, na próxima quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, para cristalizar esses apoios. Eu acho que a gente consegue falar isso, né, Felipe? Ele já tem o apoio dos evangélicos e busca agora, o presidente Bolsonaro, se fortalecer frente aos católicos. Pois é, Márcio, o Lula ganha dele no eleitorado católico, isso as pesquisas mostraram, o primeiro turno mostrou, a atenção muito concentrada que ele dá ao segmento evangélico e tudo que a Michelle faz nesse sentido, também acaba deixando de lado o segmento católico. Então, ele tenta recuperar isso com o apoio de alguns padres que são mais próximos a ele. É claro que você pode trazer para o discurso cristão críticas às gestões petistas, a Mensalão, a Petrolão, a certas ideias do campo da esquerda, da mesma forma que você pode trazer para o campo do discurso cristão uma série de críticas em relação à postura do Jair Bolsonaro, seja sobre armas, por exemplo. Eu vi hoje a Elisiane, né, senadora, que é evangélica, falando que muitos evangélicos repudiam essa política do armamento, Jair Bolsonaro. Você pode apontar a conduta dele durante a pandemia, o descaso, o atraso na vacinação. Então, assim, tudo dá para trazer para um discurso adaptado para aquele segmento. Ele tenta trazer o discurso dele, ele tenta turbinar a rejeição ao Lula nesse segmento do eleitorado. Agora, me parece, de uma maneira geral, que Jair Bolsonaro vai ficar mais concentrado em São Paulo e em Minas Gerais. É claro que ele quer manter a vantagem no Sul, se puder aumentar um pouquinho, vai conseguir, mas essa eleição me parece que vai ser mais decidida aqui nesses dois dos 3, né, colégios eleitorais maiores, que tem o Rio de Janeiro também,
mas São Paulo o antipetismo ainda é muito forte, ele pode usar isso para atingir também o eleitorado católico mais antipetista e vai precisar muito do Romeu Zema para virar aqueles votos de Zema-Lula, né? O Zema teve mais votos do que o Bolsonaro em Minas Gerais e ele precisa buscar pelo menos essa diferença. Bolsonaro, até para ser justo, ele foi até o Pará, mas para participar do Círio de Nazaré. E é claro, a gente faz a ligação clara entre a participação dele no Círio e a ida lá até Aparecida. Caio, como você nos trouxe a informação, algo que ele parece não se vexar muito, né? Se Lula tem essa posição pessoal de não querer misturar religião com a campanha, Bolsonaro não. Não, e o que eu acho mais incrível é essa tentativa de um grande evento no Cristo Redentor, né? Que é um símbolo mundial do Brasil e tem uma operação política, teve no primeiro turno, isso extraoficialmente, né? De alguns interlocutores do presidente com integrantes lá da Arquidiocese do Rio e agora também isso está sendo elaborado um grande evento católico no Rio de Janeiro. Eles estão buscando um lugar, inclusive a deputada federal Cristo Nieto que está fazendo também essa busca lá no Rio, mas a gente junta o Círio de Nazaré, com a Aparecida agora, depois de amanhã, e esse grande evento no Rio, tem claramente ali uma tentativa de um voto cristão, né? A gente pode dizer, né? Essa busca desse voto religioso. Dentre os católicos, salvo engano, se as pesquisas estiverem certas, eu acho que o Lula tem o dobro, não é? Do Bolsonaro. Agora de cabeça, mas enfim, tem uma vantagem grande ali, mas é que também é um pouco aquela coisa, né? Uma coisa é o católico praticante, outra coisa é o católico que foi batizado e não frequenta mais a igreja, vai de vez em quando. Quando vai ver um amigo casar aí que lembra quanto tempo que não confessa, etc., não comunga, etc. E principalmente não diferente do evangélico. Não vê os problemas brasileiros na ótica da religião, né? Exatamente, exatamente. Então tem que levar isso em conta, né? Agora, historicamente, tem uma explicação para o PT, para Lula ter tanto apoio de católicos e Bolsonaro ter tanto apoio de evangélicos, né? O apoio do PT nas bases da Igreja Católica são muito fortes, essas ligações. Muito da formação do PT tem a ver com as comunidades eclesiais de base, que faziam esse trabalho que hoje, de certa forma, muitas igrejas evangélicas fazem. E vale lembrar, né? Isso, volta e meia, o Lula e outros petistas se lembram. A reunião que fundou o PT em 1980 foi feita no Colégio Nossa Senhora de Sion, aqui em São Paulo, que é um colégio confessional, católico, bastante importante. Diversas figuras da Igreja Católica tiveram algum tipo de conexão com o PT, alguns, inclusive, que se elegeram mandatários, eram de praticantes, né, católicos praticantes e não só meramente batizados na Igreja Católica. Pessoas do entorno de Lula atuaram nas comunidades eclesiais de base, ou seja, tem toda uma proximidade de fato histórica, né, da Igreja Católica aqui no Brasil, até porque era até os anos 80, quando o PT foi criado, era a igreja predominante, né? Essa divisão, só para vou falar uma palavra que não é a mais adequada, né? Mas essa disputa de espaço com os segmentos evangélicos é mais recente, é coisa de 20, 30 anos para cá. Então, né? uma pergunta, mas se você não souber, não vou te colocar em saia justa, mas que é uma curiosidade. Esse movimento católico, mais da renovação carismática, ali da canção nova, eles têm algum alinhamento político? Porque aí são os católicos mais praticantes mesmo. Eu acho que não me lembro, assim, aí eu não sei te responder. Qualquer coisa que eu estiver falando é um impressionismo aqui. Acho que não tem uma coisa tão clara para lá e para cá, mas basta dizer que algumas figuras, me lembro de uma pessoa que tem proximidade, que conversa bem com esses segmentos católicos e que está junto, que é uma figura importante na articulação de Lula e Alckmin neste momento, é o Gabriel Chalita, por exemplo. Sim, e o próprio Gilberto Carvalho, né, que foi chefe de gabinete do presidente. Gilberto Carvalho vem dessa tradição das comunidades eclesiais de base, mas eu digo que é um desses outro movimentos novos, né? da Igreja Católica. Da renovação carismática, que é um movimento que realmente ele puxa as pessoas. E você tem, né, muitos deputados, muitos parlamentares no Congresso que são alinhados, sim, aos católicos, mas nunca houve, por exemplo, como nos últimos anos eu vi isso várias vezes, a Frente Parlamentar Evangélica
é muito forte, muito atuante e celebrando missas até, né? Tem toda quarta-feira, tem ali no corredor das comissões, na Câmara dos Deputados, tem uma missa que os evangélicos fazem. Agora é curioso, né? Num momento em que a gente fala que a campanha é tão voltada para a economia, num ano que a gente ainda está vivendo uma pandemia, a religião ainda tem uma força enorme, né? Conhecer esse país, Felipe, e entender esse país e a cabeça desse eleitor é fundamental para esses políticos, né? Exatamente, mas tem uma força enorme. É claro que, como o Yuri bem falou, tem muita gente que se identifica como católico, mas que na hora de votar, para essa pessoa pesam outros elementos. Às vezes a pessoa nem está frequentando tanto assim a missa aos domingos, etc. Mas tem uma parcela significativa que frequenta, que participa de todas essas comemorações. É por isso que Jair Bolsonaro vai ao Círio, vai à Aparecida. Ele sabe que ele pode atingir o eleitorado e ele pode criar imagens que vão ser usadas na campanha para passar aquela identidade de alguém que representa os valores cristãos. É isso que um político tenta fazer na sua época de campanha. E só complementar aqui o que vocês falaram com alguns exemplos, que a Renovação Carismática Católica, citada pela Raquel Landim, é justamente o grupo, ou para usar a própria palavra dele, né, a corrente da graça que nos torna testemunhas do amor de Deus, em que o Cláudio Castro militou, do qual ele participou durante décadas, depois ocupou um cargo ali no meio desse caminho na Arquidiocese do Rio de Janeiro e usou, claro, esse repertório, toda essa trajetória para atingir também o eleitorado católico, além do evangélico, porque teve apoio de evangélicos aqui no Rio de Janeiro, e se reeleger no primeiro turno. Então, é um grupo forte também. Jair Bolsonaro conta com o apoio do Castro nesse segundo turno para tentar atrair votos católicos ainda.